paranormais, claro. Com dons psíquicos, o indivíduo vem e diz coisas sigilosíssimas. Você as sabe. Você as emite. Você apertou o send no seu inconsciente. Ele recebeu o seu e-mail psíquico e leu para você. E você diz, uau! Aí pronto, tá na mão do cara. Sem dúvida. Cara, isso é dom de Deus, cara? Não, meu irmão, isso é um dom psíquico. Essa pegada do cara olhar e pá. Depende do que o cara faça com isso. Se ele usa isso para controlar pessoas, isso vira um dom diabólico. Isso é o arbítrio dele que vai definir. Claro, assim como, por exemplo, eu posso ter uma ótima pontaria, um olho maravilhoso, um golpe no olhar extraordinário e me desviar de coisas, de perigos, enfiar uma linha numa agulha e costurar, eu posso mirar e atirar em algumas caças para alimentar pessoas, eu posso sair por aí dando tiro em maluco, matando gente para todo lado. Tudo pode ser um dom, né? Se colocado sobre, tudo pode ser um dom, colocado sob os cuidados de Deus. Do que você dedica. Agora, em geral, quem tem esse tipo de dom não faz essa propaganda, e quando tem esse tipo de percepção chamada paranormal, ele se dedica muito mais à oração do que ao aviso. E não fica nunca manipulando pessoas. Nunca fica querendo ter aquela pessoa na mão e nem fica contando aquilo para a própria pessoa nem para outras. Ela faz como Jesus, que se diz o tempo todo, sabendo Jesus no seu próprio espírito o que eles pensavam. Sim. Disse uma palavra para curar o que eles pensavam, não dizendo eu sei o que vocês estão pensando, fulano está pensando isso, Beltrano aquilo. Não, disse uma palavra de graça, de cura, para debelar a doença daquele pensamento. É um bom aplicativo, né? Claro. E aí, amigo, vamos lá? Aí tem uma pessoa aqui que tem a ver com isso aí, ó. Ela diz assim: Caião, eu tenho sonhos com pessoas do meu convívio. Não falo nada para essas pessoas e logo alguns dias acontece tudo aquilo que eu sonhei. Isso é estranho. Alguma paranormalidade, você acabou de dizer? Me explique. E uma dica para ela é ficar quietinha, né? Claro, não orar. ficar fazendo nessa onda. Orar, eu já expliquei o suficiente acerca disso porque ela hoje. tem esse donzinho aí. Então, leve isso em oração diante de Deus. Não faça disso também uma obsessão, nenhuma fixação, nenhuma observação do tipo obcecada acerca da vida dessas pessoas. Porque tem gente que fica dizendo, como é que tá o fulano, hein? Escuta, como é que ele amanheceu hoje, hein? Fica policiando a vida do outro para ver se aconteceu, acaba virando um agoureiro. Aí fica nessa onda. Acaba virando um agoureiro. Isso aí, se tem, guarda, ora, coloca diante de Deus e pede ao Senhor que impeça aquilo que seja mal, que realize a vontade dele. E o mal, a gente não julga o mal por sofrer acidente de carro ou não sofrer acidente de carro, por ficar doente ou não ficar doente. Esse não é o mal da vida. Como diz Isaías 57, o justo é levado antes que morra e entra na página. Até morrer não é mal, necessariamente. O mal é o que a gente faz em vida. Então, se teve uma percepção do que o cara fará de desgraçado em vida contra outros, ore por ele. Se tiver uma chance de conversar com ele, não diga que recebeu uma premonição. Diga, olha, fulano, eu tenho uma preocupação para você considerar. Se surgir na sua vida situações desse perfil, tome cuidado para que você não faça assim, se prejudique e prejudique a muita gente. É assim que uma pessoa com uma dotação dessa age do ponto de vista normal. Se for tipo, vi fulano caindo de um avião, não vai ligar para ele, não viaje nesse avião. Ore, coloque diante de Deus. Simplesmente assim. Porque pode ter sido só um sonho. E a Escritura diz, aquele que sonha, conte como sonho o que tiver sonhado. Não como oráculo de Deus. Especialmente relativo a terceiros. Eu tenho o direito de ponderar profundamente nos sonhos que digam respeito à minha própria vida. E observá-los. Sem mudar o meu caminho, a menos que o meu sonho indique que eu estou caminhando num caminho mau, que eu reconheça e eu me converto na hora. E endireito o meu caminho na primeira hora que eu esteja acordado. Agora, isso tem a ver comigo, com relação a terceiros, eu oro. Se for íntimo, eu não digo que foi nada sobrenatural.
eu dou uma palavra de sabedoria, de graça, de amor, de instrução. Porque chegar e vir com o elemento da sobrenaturalidade é uma carga muito pesada e quando quer que quando acontece daquilo realizar-se, eu também começo a fazer o outro olhar para mim com um olhar imantado e bruxificante da minha pessoa, como se eu fosse um oráculo vivo, que certamente corrompe meu coração. Como corrompeu o coração de tanta gente boa no passado, nas escrituras, por que não corrompe o coração desse pessoal que cada dia tem menos caráter na vida? Não é? Caião, tem um amigo que enrolou a vida dele por inteiro por causa de uma profecia dessa. Um crente disse que no meio de todas as lutas que ele estava passando, Deus daria vitória, que geraria um filho. Meu amigo que estava passando por turbulência na época, mas muito dentro do controle, junto com sua mulher, ficou impressionadíssimo e se apegou a essa palavra de tal modo que só falava desse troço. Resultado: 3 meses depois, a mulher dele estava grávida de 2 meses, enjoando, sem poder trabalhar. Aí ela perdeu o trabalho, as contas já atrasadas aumentaram. Ele não podia trabalhar porque estava morando com um pai alcoólatra e não podia deixá-lo só em casa. Enfim, antes os dois trabalhavam, viam as boas possibilidades de se arrumarem na vida. Hoje eles estão sem expectativa e nada de luz no fim do túnel. Ele está esperando que as outras partes da profecia se cumpram e a vitória chegue. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, vou ajudando no que posso para tirar dessa situação. Espero que ele não ache que eu sou a resposta da profecia que ele recebeu. É porque o cara está querendo ajudar, né? Se um indivíduo desse tem que ser ajudado a trabalhar, né? Uma enxada, uma pá. Dá um trampo para ele. vai construir a vida. Porque, em geral, meu amigo, como eu disse, 90 e tantos % das profecias que eu vi na vida são fajutas. Então, é 95% de fajutice na vida dessas pessoas. E os caras acreditam nisso como um oráculo divino e a vida se estrepa toda. Então, tem que exortar esse indivíduo a parar de orientar a sua vida por esse tipo de estímulo à preguiça. Porque tem muita gente que se agarra à profecia porque é preguiçosa. Às vezes é cômodo, né? É cômodo. Não querem, é a mão remissa que gosta de uma profecia. A mão diligente não se preocupa, trabalha. Vai à luta, levanta e usa seu suor todo dia como força motriz de produção. Porque essa coisa de dizer o Senhor me deu uma profecia, vou ficar sentado aqui esperando, é coisa para vagabundo. Não é? Isso não é confiança em Deus, né? Não é. As pessoas confundem muitas vezes. É magia. Isso é magia. Magia. Não é depender de Deus, não é isso. Você veja, Paulo, que tinha as profecias mais terríveis desse mundo, que era sofrimento de cidade, só pepino, só pepino, viveu com alegria para cumprir sem buscar nenhuma delas. Enquanto isso, trabalhava para financiar o seu próprio caminho. Você olha o Novo Testamento, o Velho Testamento todo mundo trabalhava. Todo mundo se esforçava ganhando o pão de cada dia. Não tinha ninguém sentado esperando a profecia. Uma coisa interessante é que você não vê um vagabundo receber profecia na vida. Todo mundo que recebe uma profecia está ocupado, está trabalhando, não podia, estava fazendo alguma coisa. Não tem vagabundo recebendo profecia na vida. E tem gente que vai tão longe que diz, mas a Bíblia diz que aos amados ele dá enquanto dorme. Então eu estou cumprindo aqui, vou dormir. Vai te dar uma disciplina danada. Ele dá enquanto dorme. Uma disciplina, vai acordar pobre, vai acordar doente de preguiça, vai acordar frustrado e ainda vai desenvolver uma síndrome do pânico quando nada der certo. E depois vai falar que foi Deus que não cumpriu a promessa, e aí está decepcionado. Vai procurar o profeta e contar para ele que nada disso aconteceu, para ver se ele tem alguma ajuda a dar. Ele só não vai dizer, seu otário, por que você acreditou em mim, porque ele tem uma outra filha enorme a manter no mesmo engano.
Mas, pelo amor de Deus, é porque o pessoal não tem nem a experiência no trato com essa loucura. Porque até quem já lidou e tratou de dezenas, centenas, milhares de casos desses, para essa pessoa isso é um filme revelado. É um Kodak de fajutice que a gente já revelou, já sabe como é. Tanto é que esses profetas não procuram quem discerne. Eles só procuram os bobinhos, os clientes. Os clientes em potencial. Eles não vêm com conversa para quem anda de olho aberto. Não vem mesmo. Não chegam, mano. Eles dizem, vou chegar numa dessa aí, vou levar uma no meio do chifre, vou sair sem roupa daqui, todo desnudado, eu não vou não. Aí ele quer o patusco. Especialmente quando é um cara mole, preguiçoso, remisso, desanimado, que ele vai receber aquilo e vai ficar naquela dependência. Terrível. É uma coisa diabólica, sinceramente. Toda igrejinha tem um profetinho, né? Uma senhorinha que dá uma... Senhorinha. Dá um Às vezes tem umas meninas novas. Quando é menina nova, bonitinha, então o poder da profecia é devastador. Cara. Além de falar em nome do Senhor, ela ainda tem um charme especial, porque é todo mundo obrigado a cumprir a profecia desse oráculo tão belo. Aí fica famosinha no meio. O oráculo de Delfos. Caião. E quando erra, Caião, como é que fica? Eles dão tempo? Não fica, diz que você que não teve fé. Sim. É muito cômodo. Responsabiliza o cliente. Claro, se o cara viver igual o Mike para cumprir a profecia, ele é que se esforçou para cumprir a profecia. Se não der certo, não deu certo porque o Mike não teve fé. E a pessoa acredita nisso, né? E sai triste ainda, culpada. Esse é outro perigo também, a culpa que vem depois da profecia. A culpa desgraçada e o distanciamento do Deus dessas profecias. Não é de Deus, mas é desse Deus das profecias, que é o único Deus que o cara tem, porque é uma concepção dele, não é uma experiência real com Deus. Aí não quero mais nada com Deus, é que eu já vi de gente, depois de algumas dessas frustrações, não querer mais nada com nada, também não está escrito. É terrível. Aquela mãe de Ná, quando falou do Mamonas, aquela mulher bombou, hein? O Brasil inteiro foi lá atrás dela para saber as paradinhas dela. Aí ela saiu sapecando coisa. Aí falou um monte de abobrinha, logo esqueceram ela. Já dançou. Porque é em cima da paranormalidade ou da loteria. Né? O cara ganha na loteria jogando no meio de milhares de números, ganha na loteria também escolhendo entre algumas centenas de artistas. Qual é a diferença? Tinha um cara na feirinha. Sem falar na paranormalidade, na premonição. O que acontece, a gente quando discutiu outro dia aqui sobre Deus, eternidade, tempo e espaço, tudo isso a gente andou longamente por esse caminho aí que eu não queria enveredar nele hoje, porque ele é muito complexo e nós não temos tempo. Caião, eu era da IURD há 2 anos e eu e minha família. E um dia eu já, para sair dessa igreja, o pastor deu uma profecia onde quando você chegasse em casa, teria uma boa notícia. E quando eu cheguei, o cano da fossa da casa do meu cunhado tinha estourado dentro da minha cozinha. E passando horas limpando, foi daí que eu saí de lá, entendeu? Sim. O cara falou, vai ter uma coisa legal quando chegar em casa. A fossa estava vazando na cozinha dele. Aí ele saiu da Universal do cara. Se ele voltar para o pastor ia dizer que você não cavou suficientemente a fossa para achar um relógio de ouro. É fossa de quem engoliu a aliança. Que você achar joias lá dentro, meu filho. Mas é perigoso quando ele sai da igreja por conta de uma profecia e vai para outra, porque lá a profecia é melhor. Não sei se é o caso dele, mas é um estranho perigo na Universal darem uma profecia a ele, porque em geral a Universal não tem profecia. O Macedo odeia profecia porque o Macedo é esperto. E ele já viu que igreja onde tem profecia, o rebanho fica dividido. Em geral, igrejas com profetisas têm um rebanho todo dividido. Imagina, o cara prega uma coisa de lá e vem as profetisas e dizem o que querem daqui. E o Macedo me disse, há muitos anos atrás, que ele não admitia profetisas e profetas na Universal porque era um desastre para controlar o rebanho, era ter
aquela multidão de profetas desdizendo a palavra do Ayatollah, a palavra absoluta que procedesse da boca do oráculo único da igreja, no caso ele. Pois é.